Dando continuidade ao assunto do Brasil República, hoje a gente vai falar sobre os movimentos sociais e eu escolhi o feminismo para a gente abrir essa discussão. Então, o feminismo é um movimento social, dos direitos femininos, que surge em vários países do mundo nessa passagem do século XIX para o século XX, mediante essas mudanças, econômicas e sociais. E aqui no Brasil não foi diferente, em vista que foi um movimento que sofreu muita resistência, uma resistência de dupla ordem social, em que, ao mesmo tempo que sofria uma resistência da parte conservadora da sociedade, ele também sofria por parte da própria militância, visto que as mulheres não encontravam espaço para falarem sobre os seus direitos, sobre suas reivindicações, mesmo em espaços de militância trabalhista. Para basear os meus estudos, eu escolhi o livro da Célia Regina Pinto, Uma História do Movimento Feminista, em que ela traz essa cronologia do movimento feminista no período República e além das suas vertentes. A Célia Regina ela inicia falando que o movimento feminista no Brasil ele não foi uma mera importação dos pensamentos europeus para cá. A pluralidade das reivindicações no Brasil, ela perpassou esses pensamentos e acabou que foi moldado uma espécie de feminismo brasileiro, nosso. Como eu falei, havia muitas mudanças da passagem do século XIX para o século XX e nisso as mulheres começaram a se organizar, elas começaram a perceber que não tinham direitos ao voto e aí surge a primeira onda do feminismo no Brasil, que é de sufrágio ao voto feminino. Na Constituição de 1891, foram tidos os atributos para que uma pessoa pudesse ter para votar. E nele não falava especificamente que mulheres não podiam, E elas foram votar, só que foram barradas. E elas perceberam que eram tidas tanto como não cidadãs, que nem na própria Constituição foram barradas. Ficou uma coisa assim por cima e as mulheres não tinham nem direito a escolher quem eram seus representantes. Um dos principais nomes dessa vertente do feminismo é a Berta Lutz. Ela era uma mulher branca, classe média, da elite, e ela teve acesso a uma boa educação, foi para fora, fazer intercâmbios em Paris, e lá, voltando para cá, na verdade, ela percebeu que as mulheres ainda não tinham direito nem a voto. E aí começaram essas reivindicações, essas organizações. O direito ao voto foi conquistado na década de 30, especificamente em 1932, no governo de Getúlio Vargas, mas até então nada era falado sobre essa questão. Só que nem sempre as únicas reivindicações eram sobre o voto. Como eu falei, o movimento feminista no Brasil ele é muito plural, então havia outras exigências e que partiam de mulheres trabalhadoras. As principais reivindicações dessas mulheres trabalhadoras eram as melhores condições de trabalho, melhores condições salariais e auxílio, porque essas mulheres elas tinham uma dupla jornada durante seu dia, tanto no trabalho quando chegavam em casa e tinham que lidar com o lar e com seus filhos. Então elas eram muito sobrecarregadas, muito exploradas. E as principais exigências também eram que muitas vezes o salário dessas mulheres ficava com os maridos. Então elas trabalhavam tanto e não tinham nem acesso ao seu próprio salário. Então, mediante essas reivindicações, surge uma vertente chamada feminismo anarquista, que em principal diferença ao sufrágio, que eram essas pautas mais voltadas às lutas de classe, a sua inserção, sua voz, nos movimentos sindicais, eram que essas mulheres pudessem atuar também como frente a essas preocupações, dos direitos trabalhistas. E outra característica eram diferentes realidades que essas mulheres tinham uma das outras. Eu vou deixar de recomendação para vocês uma série da Netflix, bem legal, chamada Coisa Mais Linda, é uma série brasileira, que exemplifica bastante essa pluralidade do movimento feminista na década de 50, em que tem uma cena que a protagonista Malu, uma mulher branca, veio de classe média, ela fala para outra aos berros que está lutando pelo seu direito ao voto, ao trabalho, e que deixou o filho na casa da mãe. E aí a sua amiga, a Adélia, eu não sei, ela vira para ele e fala: você tá lutando pelo direito ao trabalho, mas eu trabalho desde os 8 anos. A minha avó nasceu numa senzala. Ela, uma mulher preta. E aí ela exemplifica, escancara pra gente que, ainda que é um movimento de mulheres, há uma pluralidade de
exigências, de reivindicações e de questões que perpassam tudo isso. Um dos principais nomes do movimento anarquista aqui no Brasil foi a Maria Lacerda Moura, né, que foi uma ativista muito importante nessas reivindicações de direito trabalhista, como eu falei. Então chega o ano de 32, década de 30, em que o direito ao voto é conquistado. Com isso, o movimento feminista ele passa por uma fase de resfriamento, né, de desorganização, onde só vai voltar a ter essa força na década de 70, período pós-golpe militar. E aí a gente encontra algumas especificidades dessa década. Mulheres que foram exiladas no auge da ditadura militar retornam ao Brasil, com revistas, jornais, e aí elas percebem a carência do Brasil com os direitos femininos. No mundo inteiro, o Woodstock, enfim, movimento de amor livre e tal, né, estourando no mundo. Então é necessário que no Brasil haja essa reunião aí do movimento feminista. Isso acontece, mas não por direitos específicos como era antigamente, mas sim por uma questão de pobreza e de fome, né? As mulheres vão à rua pedindo baixos nos preços de alimentos, em vista a precariedade das pessoas da época. Passado isso, veio a década de 80 e aí surgem novas pautas do movimento feminista. Um dos principais nomes dessas novas ondas feministas, novas pautas feministas, é a Rose Morali, em que ela aborda as questões sobre pobreza, sobre violência, sobre a desumanização, né, das mulheres, das crianças brasileiras. Ela faz todo esse amparo social. Para o final da década de 80, surge, né, a formação da Constituinte e as mulheres queriam estar presentes dessas novas colocações, né, dessa nova redemocratização do país, e elas queriam ter as suas pautas colocadas na Constituição, principalmente questões de violência, questões de gênero, questões de trabalho. Então foi uma luta muito árdua, né, de vários anos aí de militância para que elas pudessem ser incluídas nessa Constituição. E por fim, chegando no final dessa aula, eu vou falar da última vertente do movimento feminista, né? Eu falei do movimento de sufrágio ao voto, do movimento anarquista e agora do feminismo difuso, que surgiu ali no final dos anos 90 para os anos 2000. E o que seria o movimento de feminismo difuso? Ele seria a nova recolocação do feminismo na sociedade através da inserção da mulher na política, porque até então as mulheres elas não eram eleitas prefeitas, deputadas e vereadoras. Então as mulheres queriam exigir a sua participação na política. E também foi instalada uma nova percepção sobre questões de gênero, sobre questões raciais, questões LGBTs, e a inserção do homem nesse movimento, né? Porque os homens também podem ser feministas, então surgiu essa pauta sobre o feminismo através da política. E essa foi a aula, né, sobre o movimento feminista, né, desde o seu surgimento até a perpetuação do Brasil República, até os anos 2000, e foi isso.